Seja muito bem-vindo aqui a mais um programa da Praia da Vitória. Hoje vamos estar à conversa com João Caneto, presidente da União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores e também da direção do AR Dom Pedro V. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui connosco. Começando aqui por falar em geral nas instituições particulares de solidariedade social, esta é uma fase difícil para todos nós e continuam em funcionamento e é preciso cuidados redobrados aqui neste caso porque trabalham desde crianças, idosos, são várias faixas aqui que estão em questão. Sim, é para já agradecer o convite e poder estar a falar um bocado sobre as IPCS e a dificuldade que nós temos hoje em dia do nosso trabalho. É claro que, em princípio, a grande dificuldade tem a ver com quem está nas ERPs, que são as estruturas residenciais para idosos, o acolhimento de jovens e o acolhimento da deficiência, as residências para deficiência. Essa é a parte mais complicada, que é ter pessoas fechadas e que tentarmos que não nos aconteça o que tem acontecido em toda a Europa e no continente, que é entrar o vírus dentro das instituições. Tivemos o azar nos Açores, acontecer uma IPSS, e como todos sabem, em que tivemos uma contaminação numa IPSS em São Miguel, no Nordeste. E é isso que nós temos de estar a tentar fazer. Tanto é que a Ouribso o que é que fez foi contratar todas as IPSS que tinham acolhimento, estamos a falar em 26 IPSS, acolhimento para jovens, lar de idosos e residências para a deficiência. Tentarmos falar e tentarmos perceber qual era a melhor maneira de enfrentarmos esse problema. Ao contratarmos entre nós, começámos a ver o que é que era melhor, o que é que podíamos fazer de melhor. E começámos a trabalhar nesse sentido, já em princípios de março, a tentar perceber o que é que podíamos fazer. E começámos em março também, em parceria com a Secretaria Regional da Seguridade Social, a trabalhar a nível do sistema de espelho. Para quê? Para nós podermos, se houver alguém infectado, podermos apoiar a equipa que está fora, poder apoiar outra equipa que está no trabalho. É claro, para nós é muito complicado, a nível de pessoal. Há IPSS que têm o seu quadro pessoal o mais curto possível e para fazer esse espelhado tiveram que adquirir mais pessoas e mais profissionais para poder trabalhar. Nós tivemos a sorte, quem está no Conselho da Praia da Vitória, ter o apoio da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em que criaram uma bolsa de 100 mil euros para apoio das IPSS e dos bombeiros, em que, no caso que eu posso falar particularmente, que é o Lar Dom Pedro V, já, portanto, ativámos esse apoio, esse pedido de apoio na aquisição de pessoas e de equipamentos de proteção individual. Também pedimos apoio às outras câmaras, tivemos a resposta da Câmara de Angra também que nos vai nos apoiar as IPSS do Conselho de Angra. Estamos a aguardar também que os outros nos digam que possa apoiar, porque temos que nos lembrar que o equipamento de proteção individual, as IPSS usam diariamente esse equipamento. Eu posso lhes dar um exemplo. Na instituição em que eu estou, nós gastamos uma média de, só em máscaras, 100 máscaras diárias. Portanto, estão a ver o que é que custa isso no final do mês e qual é os encargos que as instituições têm. E neste momento, portanto, é isso que nós estamos a tentar trabalhar e tentarmos sempre, em parceria com o Governo Regional, através da Secretaria Regional da Seguridade Social, em termos um trabalho efetivo e de termos o menor risco possível. Porque o que nos interessa é quanto menos risco tiver, antes, não é depois de acontecer, tem que se preparar é o antes, e para não nos acontecer nada e nós continuarmos como estamos agora, com só uma instituição a nível Açores é que foi contaminada e mais nenhuma delas foi contaminada. Pelo excelente trabalho que estão a fazer as IPSS, com os planos de contingência que tiveram que fazer antes e que tiveram que ser preparadas antes. Aliás, se calhar até este caso da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste acabou por ser um exemplo para que depois tivessem desenvolvido logo desde cedo algumas medidas e planos de contingência, ou seja, para não tomar o mesmo rumo. Foi um alerta. Claro, o Nordeste, portanto, foi um alerta e foi alguma coisa que se passou que não foi bem, o tratamento não foi o mais correto que se fez. Mas antes já as IPSS tiveram que fazer esse tratamento, porque é assim, cada pessoa que fosse ao hospital, seja São Miguel, seja da Horta ou seja da Ilha Terceira, as pessoas têm que ficar de quarentena. Mas tanto quarentena não quer dizer que o vírus não entre.
Porque este vírus ninguém sabe, isto foi uma coisa completamente diferente, ninguém estava à espera. Este vírus, portanto, ninguém estava à espera que ninguém sabe como é que vai entrar ou deixar de entrar. Pode entrar no IPSS, tendo todas as precauções. E, portanto, o que nós temos que tentar sempre antes é evitar que aquilo aconteça. Ou acontecer, é claro que estamos a lidar, no caso do Nordeste e de outras instituições com idosos, com pessoas que têm mais... que podem ficar mais com essa doença, com esse vírus. Sendo, pronto, são uma faixa etária de fator de risco, a principal faixa etária, portanto os cuidados têm que ser redobrados. Neste caso, e focando-se mais então no lar Dom Pedro V, desde cedo o plano de contingência, referi há pouco, a nível dos trabalhadores, teve que ser uma gestão. A nível de visitas também, os idosos deixaram de receber visitas, como é que se procedeu? Pois, nós a partir do dia acho eu que foi 16 de março, que começámos e tivemos diretrizes da Autoridade de Saúde em que devemos começar a acabar com as visitas. O que é muito complicado, nós estamos há dois meses, há mais de 2 meses, acho eu, ou quase 2 meses, em que os nossos idosos não têm a visita das famílias, só através do telefone ou através da internet é que conseguem contatar e falar com as famílias, o que é muito complicado. Nós começámos, cada IPSS começou a arranjar estratégias especiais para poder as pessoas contatarem ao longe. Portanto, eu posso dizer, na instituição, o Lar Dom Pedro V, em que começámos a pôr os aniversários, a fazer com que os aniversários, as pessoas pudessem cantar os parabéns da parte de fora da janela e que os idosos pudessem vir a família. Não pode ser muita gente, não pode haver muito ajuntamento, mas conseguimos que as pessoas pelo menos começassem a ter algum contato com as suas famílias. Porque, pronto, a nível, porque é assim, ou não morre da doença, mas vai morrer da cura, que é as pessoas estarem sem acompanhar. Nós estamos a falar, por exemplo, no lar da Pedro V, desculpa lá estar sempre a falar nesse exemplo, mas a média de idade estamos a falar em 88 anos. Portanto, temos pessoas com 99 anos, com 100 anos, e estarem nesta altura da vida sem poderem ver os seus familiares é muito complicado, não é? E, portanto, temos que criar sempre uma maneira de eles poderem contatar e de eles estarem motivados para poderem ter outras condições de vida. Acabou por ser até um desafio para todos, neste caso para os funcionários é uma exigência maior porque eles sentem que têm que transmitir se calhar aquele amor que não estão agora a receber da família presencialmente. Os funcionários também é complicado, porque assim, os funcionários também começam a ter uma vida completamente diferente, porque têm que trabalhar no sistema de espelho e, portanto, quando vão para casa têm que sair o menos possível para não serem contaminados e para não entrar o vírus dentro da instituição. E, portanto, eles têm que ter outra motivação, têm que estar preocupados, porque eles deixam da sua família para ir cuidar de outras pessoas e, portanto, é um trabalho muito complicado e, claro, que nós só temos a agradecer a disponibilidade que eles têm tido a trabalhar nas instituições, a deixarem, como eu disse, a sua família para ir cuidar dos outros e estarem lá com aquela disponibilidade e tentarem motivar as pessoas e dar o carinho que falta a essas pessoas. E é isso que nós, a nível da IPSS, é aquilo que nós sempre fizemos, mas neste momento com muito mais cuidado e com muito mais necessidade que as pessoas têm desse apoio. Este sistema de espelho que trabalham os 7 dias seguidos e depois vão então 14 para casa, é para continuar a adotar mesmo agora saindo do estado de emergência ou como é que vai funcionar? Daqui para a frente, pronto, é uma situação agora a assustar, não é? Claro. Nós trabalhando neste caso, da parte da deficiência e parte do lar de idosos, a herpes, portanto, vamos ter que continuar até ser encontrado uma vacina para a cura. Porque, como é uma franja de pessoas de risco, vamos ter que continuar a trabalhar assim. Portanto, nós não sabemos quando é que vamos voltar ao normal, à normalidade possível. Okay? Vamos à normalidade possível, porque ao normal, todos nós, não vamos voltar. Agora, a normalidade possível, nós não sabemos, se calhar isso vai continuar até ao final do ano. E motivar equipes
de trabalhadores e motivar idosos em que as visitas vão ser controladas de outra maneira, quando a Autoridade de Saúde assim o entender, vai ser complicado gerir as instituições. Temos todos os dias de estar a pensar o amanhã, como é que vamos fazer amanhã, para as pessoas, portanto, poderem conviver e terem a sua vida. Vejam só, continuando até o final do ano, como é que vai ser as férias dos trabalhadores? Para continuar a fazer o sistema de espelho. Como é que vai ser o descanso deles? Portanto, é uma preocupação que nós temos e que temos de estar a ter sempre um passo à frente daquilo que pode acontecer para não haver desmotivação e que os funcionários continuem motivados a tratar das outras pessoas. Neste caso, falando-se, por exemplo, a situação se prolongar até o final do ano, como estava a dizer, apesar de ter a linha de apoio e todas as medidas já feitas, por exemplo, pelo município da Praia da Vitória, vão ser tempos complicados a nível de gestão financeira, a questão dos equipamentos que falava há pouco, é muito tempo, é um período muito longo para continuar com todas estas medidas. Claro, por isso é importante também nós estarmos todos juntos, portanto, o Governo Regional dos Açores, apoiar as IPSS, as câmaras municipais, onde há IPSS com internamentos, e a população em geral. Portanto, a população também se junta e também apoia. Portanto, a darem máscaras, a darem luvas, a fazer máscaras. As IPSS têm tido algum apoio. É claro que as pessoas têm que se lembrar que, e há muita gente que pensa que as IPSS são ricas e que têm muito dinheiro. Não é isso. O que as IPSS vivem é para dar qualidade e condições de vida aos seus idosos. E é claro que precisamos do apoio de todas as pessoas que nos possam ajudar. Há outra coisa que é importante, que falando das IPCs, não estamos a falar só do acolhimento e das pessoas que dormem lá dentro, estamos a falar de outros IPCs que estão a fazer também um trabalho importante, que é como a Caritas ou o Banco Alimentar, que nós estamos a ver que há pessoas a perder os seus rendimentos, a reduzir os seus rendimentos e vão precisar de apoio. E é preciso que a população também possam apoiar essas IPCs a apoiar as pessoas com mais necessidade. Que vai acontecer-se, depende do que é que vai ser o mercado e o que é que as pessoas vão ter que trabalhar. Vai haver despedimentos. Nós, IPCS, com o acolhimento, estamos a precisar de pessoal, os outros estão com dificuldades em arranjar trabalho para essas pessoas. E, portanto, temos todos juntos, a sociedade açoriana, toda junta a trabalhar para apoiar essas pessoas que vão ter essas necessidades. Aproveitando que está a falar agora, por exemplo, na Caritas, até agora tem mais ou menos noção se têm existido já casos de pessoas a recorrer, por exemplo, à Caritas perante essa pandemia, que sentiram alguma dificuldade durante esta fase? Sim, eu por acaso falei até foi ontem com a sua presidente da Caritas, em que ela diz que continuam, portanto, as pessoas os que eram pobres antes não deixaram de ser pobres agora e que têm que apoiar e continuam a apoiar, e que, portanto, há mais pessoas. A nossa dificuldade é a pobreza que não quer pedir ou tem vergonha, que se chama a pobreza envergonhada. Essa é que é difícil de nós chegarmos e por isso é importante os vizinhos tenham conhecimento, que possam informar as instituições, sejam elas quais forem, que há pessoas com necessidades. Todos nós podemos ajudar. Portanto, podemos ajudar, um lar pode arranjar produtos para poder fornecer a essas pessoas. E, portanto, era importante que as pessoas, os vizinhos, que possam, portanto, apoiar essas pessoas, a informar, olha, sabemos que aquela pessoa tem necessidade, vamos informar que tem necessidade para nós podermos apoiar e chegar lá. Todos os IPCs que têm esse dever e esse trabalho. Por exemplo, também é uma vertente do lar de idosos, por exemplo, os serviços ao domicílio, quando vão à casa as pessoas, por exemplo, fazer higiene, aqui tem que existir um controle maior, visto que os funcionários estão a ir à casa das pessoas, não sabem quem é que passou por lá e pronto, e circulam por várias casas e estão em contacto ainda com mais pessoas, não são apenas os que estão no lar. Aqui há que ter uma gestão diferente. Claro, a nível do apoio domiciliário, que é aquilo que estava a falar, e bem, é um trabalho que nós todos temos de estar a fazer, porque não podemos estar a deixar as pessoas, os idosos, isolados. Portanto, isolados na sua casa, há idosos que não têm apoios de ninguém e têm que fazer higiene, tem que se levar à alimentação, porque as pessoas têm que almoçar e têm que jantar, e é claro que o pessoal precisa ter todo o equipamento de proteção individual necessário para esse trabalho.
cada vez mais. Antes não era preciso usar nem touca, nem luvas, nem máscara. Neste momento tem que usar a touca, a máscara, a luva e muitas vezes as viseiras também para não serem contaminados. E todos os trabalhos que é preciso, a nível de proteção, da higienização das mãos, de usar o gel de higiene. Portanto, todas as vezes que entram numa casa tem que usar uma máscara e deitar fora. E, portanto, usar as luvas, deitar depois de fora, no saquinho, guardar. Portanto, é tudo exigências que nós temos, muito diferentes daquilo que nós estávamos habituados. E a nível dos funcionários, consegue dizer se tem sido fácil esta adaptação, porque foi tudo novo para todos? Pois, é tudo diferente, porque as pessoas depois trabalham com medo. Ninguém quer apanhar o vírus. Não é? Isso é uma verdade. E, portanto, trabalham tudo com medo. Agora, o trabalho que eles têm tido e a disponibilidade, e eu tanto também ligado à ERP e SAD, e apoio domiciliário dessas pessoas, noto que estão um bocadinho cansadas, porque estamos a fazer, por exemplo, no SAD, estão a fazer 7 dias a trabalhar 12 horas por dia e a descansar 7, portanto já se torna cansativo. E nós neste momento estamos até em reunião a tentarmos perceber, tivemos ontem uma reunião, a tentar perceber o que é que podemos mudar para as pessoas não ficarem tão cansadas, e porque assim, quanto mais cansada estiver, tem propensão para o erro. E é preciso nós trabalharmos essa vertente também para as pessoas não errarem nas higienes que estão a fazer e no trabalho que estão a fazer. E por isso, todos os dias temos de estar a trabalhar e temos a trabalhar muito para não acontecer, para poder tratar os outros o melhor que nós podemos e o que nós sabemos. Falando agora das creches, com a reabertura já das creches este mês, como é que vai ser feita aqui esta gestão? É difícil, porque estamos a falar de crianças. Claro, essa é uma nossa preocupação e que temos estado a falar sobre isso com a Secretaria Regional, porque as creches vão abrir, ainda não sabemos quando, portanto estão a analisar quantas crianças é que pode levar em cada sala. Exato. E estão a analisar isso. E como é que vamos fazer? Nem todas as crianças podem ir, tem que haver critérios. Um dos critérios que nós falámos e que sugerimos foi que todas as crianças que ambos os progenitores tenham que trabalhar, que deviam ser as pessoas que vão entrar nas creches. Para quê? Porque vai haver menos vagas para todas as pessoas. E então, se nós temos que trabalhar na saúde, os médicos, os enfermeiros, nos lares de idosos, os bombeiros, os padeiros, quem trabalha no talho, todas essas pessoas em que ambos os pais que trabalham, criar a abertura, ser a primeira abertura das creches para essas pessoas. E depois, então mais tarde, abrir para os outros. Mas primeiro eu achava que devia ser, e é uma das propostas que nós tínhamos, é abrir primeiro para essas pessoas e depois abrir para as outras pessoas. De resto, a nível das IPSS, aquelas que eu tenho falado, que têm creche e jardim de infância, estão disponíveis e estão prontas para abrir com todos os planos de contingência que têm que ter, ok? Isso depois, tudo mudou. E as pessoas, a nível de higienização, a nível de máscaras, a nível de equipamentos de proteção, todas as pessoas vão ter que usar. Agora, as crianças, não sei se a Autoridade da Saúde é que vai ter que dizer o que é que tem que fazer e é que há de planear a melhor maneira de correr o menor risco possível de estarmos infectados com o vírus. Agora, esta é, portanto, uma situação sempre a acompanhar e não podemos já prever o dia da manhã, como se costuma dizer, porque pode mudar tudo de um momento para o outro. É um trabalho feito diariamente, não é? Claro. O que o Governo Regional está a fazer é analisar e ver o que é que onde fazer à semana, ao dia, quais as medidas que vão ter. Nas IPSS é a mesma coisa. Nós temos que analisar todos os dias o que é que correu menos bem e tentarmos mudar e melhorar, porque, como eu disse ao princípio, ninguém estava à espera desta pandemia e deste vírus, o Covid-19, que viesse para aqui e que nos mudasse a nossa maneira toda de viver e de lidarmos uns com os outros. Até porque não podem parar nem simplesmente fechar a porta, são fundamentais no dia-a-dia e têm várias vertentes que são fundamentais, é impensável parar. Claro, nós parámos uma valência, que é o centro-dia, que é preocupante as pessoas estarem em casa, habituadas a conviver com os seus amigos nas instituições, os centros de convívio, que era outro que as pessoas iam convivendo, os idosos iam convivendo com os outros, e que neste momento estão confinadas em casa. Portanto, tens de começar a pensar como é que vamos resolver esse problema. Qual é que vai ser a medida importante e o que é que a Autoridade de Saúde nos diz para começarmos a abrir os centros de dia,
e haver os centros de convívio e as pessoas poderem conviver. Como eu disse ao princípio, não se morre da cura, não se morre da doença, mas vai-se morrer da cura, que é as pessoas estarem desmotivadas para viver e não conviverem ninguém. Uma pessoa fechada numa casa não pode viver, não consegue viver muito tempo. Até porque voltar depois à normalidade, neste caso para essas pessoas e tratando-se de idosos, vai ser difícil, porque quase que há aqui uma quebra da rotina, às vezes dos laços, depois estranham voltar à normalidade. Isto aqui vai ser um processo difícil. Claro, vejamos só, nós o que é que íamos ter, os idosos, portanto, não estão no sentido, o que é que estão a fazer em casa? Se calhar estão em casa todo dia sentados a ver televisão, não andam, não estão a fazer, a fisioterapia está fechada, não estão a fazer tratamentos nenhuns, as consultas também não têm as consultas e, portanto, são pessoas que estão paradas todo o dia e têm que se movimentar. Como nós sabemos, todos nós temos que andar um bocado e ter algum objetivo, algum motivo para estarmos a viver e termos outra convivência. E por isso era importante nós começarmos a pensar o que é que nós vamos começar a abrir. Se vamos começar a abrir o centro de dia, quais é que não é as regras, para nós começarmos a estudar qual é a melhor maneira de abrirmos esses centros de convívio para não haver grande mistura de pessoas e vermos a nível das regras que a Autoridade de Saúde nos disser, para nós começarmos a fazer dentro das instituições e planearmos. Muito bem, muito obrigada aqui pela sua presença e por discutir estes temas que muitas vezes não são debatidos em sociedade e as pessoas não têm noção do que realmente se está a passar por trás das instituições particulares de solidariedade social. Muito obrigada, espero reencontrá-la então numa próxima. O nosso programa chegou ao fim, essa questão daqui da entrevista, mas como habitual vamos ter as nossas dicas de costume para o ajudar assim no seu bem-estar em tempos de isolamento. Acompanhe-nos. Olá, chamo-me Sandra Borges e trabalho como assistente na Biblioteca da EBI da Praia da Vitória. Hoje trazemos algumas dicas de estudo. Manter uma rotina, ou seja, é muito importante continuar a acordar nos mesmos horários, fazer as refeições em períodos parecidos e vestir a roupa adequada, nada de ficar de pijama na hora de estudo. Não se deve também deixar de lado o consumo de alimentos saudáveis e a ingestão de muita água, para além de ter tempos de descanso, brincadeiras e atividades físicas. Olá, chamo Carolina Ferreira e sou nutricionista. Hoje venho dar mais uma dica sobre alimentação saudável em tempos de Covid-19. Então, a dica de hoje será: aproveite para recuperar a presença das leguminosas à mesa. A fava, o feijão, o grão, as ervilhas e a lentilha são uma fonte de fibra e vários nutrientes importantes. Portanto, eles são um excelente alimento, quer em termos nutricionais e termos e organoléticos, quer em termos de sustentabilidade agrícola e ambiental, pelo que o seu consumo deve ser promovido sempre ao longo da vida. Pela sua composição em minerais como o cálcio e ferro, as leguminosas são muito importantes em fases da vida, como por exemplo a infância, adolescência, grávidas e idosos. Na compra destes alimentos, pode optar pelos diversos tipos disponíveis, como por exemplo leguminosas secas, frescas e enlatadas. Vou deixar aqui um exemplo de como utilizar as leguminosas na nossa alimentação. Podemos sempre usar na sopa como base ou então acompanhamento no prato. Uma sugestão: as nossas típicas favas coadas, não só usar como petisco, mas também podemos usar a acompanhar a carne, o peixe ou o ovo. Também posso deixar aqui uma sugestão de uma boa salada para acompanhar a refeição, junto, por exemplo, numa tigela, feijão frade e grão de bique, tempere com azeite e vinagre, pique, cebola e salsa, misture tudo e pronto, fica assim feito. Por hoje é tudo, vai ficar tudo bem. Olá, meu nome é Tânia Cortês e sou médica de família e hoje venho aqui novamente falar com vocês sobre alguns conselhos neste contexto de pandemia mundial pela doença criada pelo novo vírus, o coronavírus, e a doença que se chama a doença Covid-19. Ora bem, hoje vou falar sobre máscaras e a sua importância neste contexto de pandemia. As máscaras são um instrumento que não é novidade para grande parte de vós. As máscaras eram utilizadas
Antes, já quando as pessoas procuravam as unidades de saúde, num contexto de infecções respiratórias, era-lhes aconselhado que, caso tivessem tosse ou estivessem a espirrar, pedissem umas máscaras para, enquanto aguardavam na sala de espera, utilizarem essa máscara. E porquê é que lhes era pedida a utilização dessa máscara? O objetivo era que não contaminassem as outras pessoas que estão na sala de espera. Ora bem, o objetivo de usar máscara neste contexto é exatamente o mesmo, é não contaminar os outros. O uso de máscara é um ato de altruísmo, é um ato de amor ao próximo, é um ato de ajuda ao próximo. Nós, ao usarmos máscara, não estamos a transmitir as gotículas respiratórias ou a nossa saliva aos outros que nos rodeiam. A utilização de máscara, independentemente do tipo de máscara, é, desde a semana passada, obrigatória pelo Governo Regional em certas situações, nomeadamente a frequência de espaços públicos, nomeadamente unidades de saúde, farmácias, supermercados, unidades comerciais fechadas, e é obrigatória a utilização de máscaras, bem como a utilização das mesmas em transportes públicos. É recomendado, mas não obrigatório, a utilização de máscaras na via pública. E então, que máscara devo utilizar? Existem várias máscaras e o objetivo da minha intervenção hoje não é discutir qual é a melhor máscara. Existem vários tipos de máscaras, todas têm vantagens, todas têm desvantagens. O que acontece com cada máscara é que cada máscara deve ser utilizada corretamente. Se tem dúvidas sobre a colocação da sua máscara, deve procurar onde a comprou, que o informem como se coloca, ou então procurar uma unidade de saúde onde um profissional de saúde lhe ensina a colocar a máscara corretamente. A máscara utilizada deve ser única e intransmissível, isto é, se alguém lhe pedir a emprestada a máscara, não é para emprestar. A máscara é só sua e não é para emprestar nem dar a ninguém. Consoante o tipo de máscara, devemos ter sempre o cuidado das máscaras que são reutilizáveis de ser procedida à higiene adequada à mesma. As máscaras que são de utilização única devem ser mudadas frequentemente. Portanto, já sabe, utilize sempre a sua máscara porque está a utilizar o próximo. Eu hoje vou-vos mostrar também como é que se põe uma máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica coloca-se assim, ou seja, vamos pôr. Devemos ajustar a parte de cima, que é a parte mais dura, ao nosso nariz e devemos tapar o queixo. Estas pregas devem estar viradas para cima. Isto é o exemplo da colocação de uma máscara cirúrgica. Para retirar, nunca pegamos pela cara, mas sim pelos elásticos. Pegamos nos elásticos e retiramos. Mais um programa a chegar ao fim, mas nós voltamos amanhã com uma entrevista ao vice-presidente do Governo Regional, Sérgio Ávila. Não perca, até lá.